Desenvolvedores e desenvolvedoras, a partir de hoje eu começo uma série de vídeos sobre o Java ME. Nós vamos falar um pouco sobre o conceito do Java ME, como surgiu, para que surgiu, qual demanda atender e como que isso hoje está atendendo o mercado, a evolução dessa tecnologia no mercado. O Java ME, Java ou Micro Edition, surgiu para suprir a necessidade de desenvolver aplicações para hardware de recursos limitados e para pequenos dispositivos. Para isso nasceu o Java ME, para a criação de aplicativos executados em pequenos dispositivos com baixo recurso de memória, vídeo e capacidade de processamento limitado. As primeiras versões do Java ME foram utilizadas em larga escala para desenvolvimento de aplicativos para Pocket, PC, Palmtops, entre outros dispositivos. O Java ME possui limitações de uso de APIs do Java puro, sendo assim impossível de invocar funcionalidades do sistema operacional. A responsabilidade por essas implementações fica sob responsabilidade dos próprios fabricantes de dispositivos, ou seja, fabricantes da Nokia, fabricantes da Motorola, fabricantes da Samsung são responsáveis de disponibilizar APIs para a gente poder desenvolver aplicativos e comunicar de uma forma mais eficiente com o hardware. Sobre o hardware, eu quero falar para vocês alguns tipos de hardware para desenvolvimento de mobile. O primeiro deles é o CLDC. A configuração CLDC lista algumas limitações da especificação da VM que são relevantes, porque determinam as APIs que podem ser suportadas. Class loaders definidos pelo usuário. A CLDC permite o carregamento dinâmico de classes, mas só com class loaders de sistema. A falta desse recurso impossibilita o uso de técnicas de programação extremamente dinâmicas. Então aí a gente está falando de Spring, Hibernate, algumas tecnologias, algumas técnicas dinâmicas que a gente não consegue utilizar quando a gente programa para essa arquitetura de dispositivos CLDC. Nós temos também, além do CLDC, uma outra arquitetura conhecida como o MIDP. O perfil MIDP estende a configuração CLDC, aumentando alguns requisitos e criando outros. Quais seriam? Display de no mínimo 96 por 54, preto e branco. Input pelo menos um de touchscreen, keypad numérico ou teclado alfanumérico. Memória CLDC mais 256K, ou seja, 448K. Sendo que o tamanho mínimo do RIP sobe de 32K para 128K e exige pelo menos 8K de RAM, não volátil para dados persistentes. Som, capacidade mínima suficiente, por exemplo, para playback mono de 8 kHz. Aí a gente começa a falar um pouco mais sobre a evolução desse hardware, né? Aí surgem as APIs novas. Se algumas APIs são enxugadas e precisamos nos habituar à ausência de muitas classes e métodos, outras são substituídas por APIs completamente novas que temos que aprender do zero. Exemplos são já as citadas LCDUI, GCF e RMS do CLDP, MIDP. Outros exemplos são a Content Handle, API para invocação de aplicações via URL, no caso o JavaX, Micro Edition, Content. As APIs para protocolos Bluetooth ou Mobile 3D Graphics. Em outros casos ainda foram criadas soluções híbridas, APIs que são em parte subconjuntos das equivalentes na Java SE
em novos pacotes específicos da Java ME. Então, aqui a gente está falando um pouco de hardware. Talvez não seja algo tão relevante para a gente nesse primeiro momento, mas vale a pena a gente dar uma pincelada sobre o assunto. Eu quero falar um pouco sobre o Java ME, que é uma programação. Você vai desenvolver aplicativos utilizando a linguagem Java, né? Você vai programar as APIs utilizando a linguagem Java das frameworks e ferramentas híbridas. Quais seriam essas híbridas? A gente tem hoje o Xamarin, a gente tem o Flutter, a gente tem a Ionic, que são, a gente pode chamar de ferramentas híbridas, né, para desenvolvimento de tecnologia mobile. Bom, o que importa, a gente precisa entender aqui, são essas camadas aqui. Então, quais são as ferramentas que nós temos para desenvolver? Nós temos o Java SDK, tá? As pessoas costumam fazer confusão falando que qual a linguagem que você programa para mobile? Java Studio, não é? O Java Studio não é uma linguagem de programação. Java Studio é uma tools, é uma ferramenta para você programar, tá bom? Ela estaria aqui junto com o Eclipse aqui no nosso ladinho aqui, Eclipse e NetBeans, tá? Então aqui nós temos o Java Tools aqui, Java ME, o SDK, aqui as ferramentas para fazer a programação, desenvolvimento, deploy. Aqui então entraria NetBeans IDE, o Eclipse IDE, o Java Tools IDE aqui. E aí nós temos as camadas de serviço, as camadas do dispositivo, né, do próprio sistema operacional. A gente tem rede, arquivo, GPS e outros recursos disponibilizados pela plataforma. Então vocês podem ver aqui que a gente tem algumas camadas, tá? Até a gente chegar, ele pegar isso, interpretar, e a partir disso ele gera o próprio Java gera o bytecode do sua aplicação, que é o link que ele faz daquilo que você desenvolveu com a plataforma, e aí a partir disso ele gera o seu aplicativo, no nosso caso o nosso APK, tá certo? Bom, o que vale frisar é que existem essas ferramentas híbridas que eu citei agora há pouco, que elas são muito boas, muito válidas. Algumas delas agilizam muito o processo de desenvolvimento mobile, mas eu creio que não é possível você se tornar um bom desenvolvedor de aplicativos quando você não conhece a linguagem nativa. Uma coisa é frameworks híbridos e outra coisa é linguagem nativa. A linguagem nativa é quando você programa uma linguagem, por exemplo, para a plataforma de Android, você tem o Java, e para a plataforma Apple você tem, por exemplo, o Objective-C, e aí você programa o seu aplicativo, e aí ele pega a linguagem que você desenvolveu, interpreta através do compilador, ele interpreta essa linguagem, gera o bytecode, e aí implanta e você consegue fazer a comunicação com essa camada aqui. Essa aqui é a parte muito importante de se desenvolver. Network, file, GPS, Bluetooth, uma série de outros recursos aqui que você consegue acessar a API diretamente sem passar por uma outra camada. Então, quando você programa em frameworks híbridos, cria-se uma ou mais camadas aqui, e o próprio fornecedor é quem faz o acesso a cada um desses recursos, sendo que uma linguagem nativa não. Quando você programa uma linguagem nativa, no nosso caso o Java ME, nós conseguimos acessar diretamente a API e fazer chamada delas. Por exemplo, imagina que você queira desenvolver um aplicativo para você saber a temperatura ambiente. Você consegue acessar a API diretamente, programando em Java ME, você consegue acessar a API diretamente e
capturar as informações da temperatura. A mesma coisa serve para Bluetooth, para serial, GPS principalmente, entre outros recursos. Quando você programa isso em uma linguagem híbrida, por exemplo, no Xamarin, que você programa na linguagem C++, você precisa acessar camadas intermediárias. Essas camadas que a própria proprietária, digamos assim, da ferramenta ou da linguagem de programação é quem vai permitir o acesso a cada um desses recursos aqui. Então, meio que de alguma forma a gente fica meio que na mão, a gente fica dependente do fornecedor das ferramentas, enquanto no Java ME você consegue acessar isso de uma forma direta. Então, a conclusão que eu chego quando chega uma demanda para desenvolver o aplicativo, qual a melhor tecnologia para eu escolher para desenvolver esse aplicativo? Não existe a melhor linguagem, a melhor ferramenta. Existe sim a melhor ferramenta, a melhor linguagem de programação que vai se adaptar àquele projeto específico. Então eu preciso avaliar. E eu cheguei na seguinte conclusão: quando eu preciso acessar camadas diretamente, preciso fazer uma programação muito específica, igual, por exemplo, eu vou desenvolver um jogo, eu preciso pegar o movimento do celular para saber qual que é a posição da tela, ou eu preciso desenvolver um aplicativo em que eu preciso fazer a rastreabilidade via GPS. Então eu sei que eu preciso fazer uma programação mais pesada no hardware, no sistema operacional aqui do dispositivo. Então eu prefiro trabalhar com Java ME. Agora, quando eu vou desenvolver uma aplicação em que são várias telas, em que eu não preciso explorar muito o hardware, que é o que a gente está vendo aqui, aí sim a gente pode utilizar ferramentas híbridas. Eu preciso de um aplicativo que tenha uma carinha mais bonita, mais elaborada. A experiência do usuário precisa ser muito mais trabalhada, mais elaborada. Aí eu justifico se trabalhar com a ferramenta híbrida. Agora, quando eu preciso de utilizar mais hardware, aí vale a pena a gente trabalhar com o Java ME. Bom, essa é a nossa parte teórica que eu queria trazer para vocês. E nos próximos vídeos a gente vai trabalhar a questão de configuração de ambiente e entender um pouco mais sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado da próxima aula e acompanhe aí que tem mais coisas pela frente. Um abraço.